Agora sim. Boa noite mais uma vez. Graça e a paz. É uma alegria nós estarmos aqui juntos mais uma vez nessa aula de hermenêutica, é um assunto que me fascina. Acho que toda aula eu falo isso, né? Assunto que me interessa, que me fascina. É até difícil dizer alguma coisa. Mas só para a gente dar continuidade de onde a gente parou, pessoal, porque eu acho que esse assunto é importante aqui para a gente, tá? Nós já caminhamos assim juntos por um terreno assim, a meu ver, extremamente exigente, importante. E eu preciso dizer para vocês o seguinte, que assim, antes da gente avançar mais um pouquinho, nós voltemos aqui por um instante, dar um passo para trás. E eu vou fazer isso não por nostalgia, porque vocês já devem ter visto isso nas aulas, se vocês assistiram a ela, claro, mas porque, pessoal, o que já foi dito até aqui precisa agora pesar sobre os seus ombros como uma responsabilidade inescapável, beleza? A nossa última aula, que é esse slide aqui que está em tela, nós declaramos praticamente uma guerra, não é assim? Nós falamos o que aqui na aula passada? E eu vou repetir, que para que nunca mais vocês esqueçam, a Bíblia, ela não é um depósito de versículos soltos. Lembram disso? Falamos isso na semana passada. A Bíblia não é um depósito de versículos soltos. Ela é, na verdade, toda uma estrutura, um compêndio inspirado de sentido. E isso não é uma frase só de efeito, não é só um texto retórico que eu estou falando que não. Na verdade, nós denunciamos na aula passada aquela mentira mais, como é que eu vou dizer, mais confortável dos nossos dias, né? Nós falamos na semana passada. Aquela que nos ensinou a ler a escritura como uma espécie de coleção de frases independentes, né? Soltas, como se o Espírito Santo, por exemplo, ele tivesse ditado ali slogans e não discursos, né? E nós vimos, então, na aula passada, alguns exemplos que até causaram um pouco assim, de dor, né? Porque muitos de nós já falamos aquilo ali, né? O estrago que essa leitura ela pode fazer com a gente, não é? Por exemplo, Filipenses 4,13, nós falamos aqui um pouquinho sobre Jeremias 29, acho que Mateus 18, verso 20, se você assistiu a aula, Apocalipse 3:20, trabalhamos esses textos na aula passada. Veja, o que aconteceu nesses casos não foi um erro de interpretação, foi, de algum modo, um assassinato da coerência. E nós entendemos, então, que o problema, né, nós entendemos que o problema não está nos versículos propriamente dito, né? Não está. Nós entendemos que o problema, na verdade, de algum modo, ele está nos olhos, ok? Que não enxergam mais o organismo do texto. Porque nós, de algum modo, fomos formados pela cultura do fragmento. Lembra na aula passada? Né? A cultura do fragmento, pelo corte, não é isso? Pelo clique, pelo Reels, sabe? Pelo rolar infinito de telas, pela frase que cabe numa legendazinha. E essa formação que a gente recebeu, de algum modo, me parece assim, ter afetado a nossa capacidade de perceber, de permanecer do ponto de vista estrutural. Então, o brasileiro, pior ainda, né? Nós perdemos ali aquela capacidade de leitura lenta, meio que parece, a gente percebe isso, né? A última vez que eu assisti uma pesquisa, constatou-se que livros acima de 400 páginas já não têm sido tanto procurado, vendido. Vocês perceberam que boa parte dos livros agora são mais fininhos, já não são mais grossos e tudo mais? Por quê? Porque as pessoas estão cada vez lendo menos, né? Elas estão cada vez prestando atenção menos nas coisas. Então, veja, nós estamos perdendo a capacidade de contemplação, né, do prazer de perceber, por exemplo, como uma palavra, né, como uma palavra ecoa em outra, sei lá, séculos na sua frente. Então, assim, nós fizemos aquela pergunta aqui na aula passada, nós fizemos algumas perguntas, várias, na verdade, né? Nós fizemos, assim, aquelas perguntas que poucas pessoas, às vezes, têm aquela coragem de fazer, né? Qual foi a pergunta que a gente fez?
o que que esse texto, o que que esse versículo significa? É uma pergunta correta, esse tipo de pergunta? Mas veja, nós falamos que essa não seria a pergunta adequada, mas a pergunta mais adequada é como que esse texto, ele de algum modo, ele produz sentido para mim. E nós vimos também na aula passada que o sentido, ele não nasce de uma palavra isolada. O sentido nasce da relação, né? Nasce da progressão, da repetição, do contraste, né? Nós falamos isso, né? Da tensão narrativa, de tudo isso. Nós falamos como exemplo a própria palavra fé. Ela não significa a mesma coisa em textos diferentes. A palavra fé em Hebreus segue um caminho, a palavra fé em Tiago segue outro caminho, a palavra fé em Romanos vai seguir um caminho diferente. O mesmo se aplica a muitas outras palavras na Bíblia, como ah, a própria palavra mundo, por assim dizer. Nós falamos tudo isso na semana passada. E isso é extremamente importante para a gente, né? E sim, e nós fomos buscar também na aula passada um pouquinho uma ajuda na linguística textual, lembra? Falamos ali de alguns estudiosos do texto que, ao se debruçar sobre isso, eles perceberam assim, e perceberam há décadas aquilo que nós, leitores da Bíblia, esquecemos. O quê? O texto, ele não é um amontoado de frases corretas e bonitinhas ali. Não, um texto, ele é uma unidade organizada de sentido, né? Existe coerência. Se não existe coerência, então não existe texto algum. Bom, tudo isso nós falamos na aula passada. Foi aí, então, que a gente aprendeu a distinguir coesão de coerência. Lembra? A coesão, não sei se vocês lembram do exemplo que eu dei, a coesão é a costura, né, visível. Né? Por exemplo, ali, os portantos, os mas, os porquês, as repetições, os pronomes que vão apontando ali, apontam para trás. Né? A coerência ela é o tecido, por exemplo. Então, tudo isso nós falamos na aula passada. Nós falamos também que a coesão ela é o fio, né? Se a coesão é o fio, a coerência é um manto. Ou seja, se você rasgar o fio, o manto se desfaz. Depois disso, a gente andou um pouquinho mais na aula passada. A gente deu um passinho mais para frente. O que a gente falou na aula passada? Que o texto não é soma somente. O texto, ele é uma estrutura. Ou seja, uma casa, lembra do exemplo da casa? Ela não é tijolos empilhados. Um corpo não é só órgãos justapostos, até usei essa expressão. Uma sinfonia não são notas sobrepostas, né? Não é isso. O que torna uma casa é toda a estrutura, todo o ajuntamento daquela construção. E nós vimos também, com base nisso, de que sem estrutura, o texto ele é nada mais, nada menos do que uma impressão subjetiva, sabe? Aquela sensação vaga de que o texto falou comigo, ainda que ele não tenha dito coisa alguma do que eu inventei. Então, tudo isso nós falamos, nós pegamos ali vários exemplos que deveriam, assim, assombrar qualquer estudante sério da Bíblia, né? Pegamos ali o texto de Marcos, capítulo 2, nós falamos ali sobre o paralítico que foi curado, né? E ali nós vimos que que o paralítico curado, ele não é um sermão sobre a perseverança dos amigos, como nós vimos, né, que muita gente usa esse texto falando dos amigos. Não, o foco do texto ele não é esse. Ele é uma espécie de revelação explosiva de que Jesus ele tem autoridade para perdoar pecados porque ele é Deus. Basicamente isso. Falamos um pouquinho sobre a mulher samaritana, no João capítulo 4. Tudo isso nós falamos na aula passada. Né? Nós falamos uma coisa importante, é que sem estrutura, a pregação ela vira pretexto, né? E com estrutura, ela expõe o propósito do texto. Acho que foi nesse ponto que nós nos vimos obrigados, inclusive,
a falar sobre perícope, que é o slide que está aqui na tela, né? O que é perícope? Você já deve ter ouvido falar isso por aí, que, como diz um professor nosso aqui, que treco é esse, né? Perícope, ela não é um pedaço, nós vimos que ela não é um pedaço da Bíblia que eu escolho aleatoriamente porque eu achei bonito, porque eu achei legal. Não. Nós vemos que perícope, ela não é, por exemplo, uma divisão editorial que alguém inventou 1000 anos depois dos fatos. Não, nós vimos que perícope é uma unidade textual relativamente completa, ok? Se ela é uma unidade textual relativamente completa, ok? O que nós temos? Ela tem começo, ela tem desenvolvimento e ela tem fechamento, pessoal. Ela respira, ela se move, ela culmina, ela descansa, ela tem tudo isso. E você ignorar a perícope, você está garantindo basicamente que a interpretação ela vai estar errada bem antes de você começar a expor o texto. Porque se eu não sei onde o texto começa, como que eu vou saber onde ele quer chegar? Vocês entendem a dificuldade? Então, se eu não sei onde o texto termina, eu também não vou. Como que eu vou saber o que ele quis dizer no meio disso tudo? Então, a grande tragédia, eu vejo bastante isso. Basta você pegar o YouTube aí, você vai ver que a grande tragédia da pregação nos nossos dias é que muitos pregadores, eles meio que escolhem um versículo, abrem um dicionário lá em grego. E ao fazer isso, muitas vezes eles acabam traindo o propósito do texto inteiro, né? Quando eu vejo, pessoal, pregadores, não todos, tá? Mas quando eu vejo falando em grego no púlpito, em hebraico, eu já fico com. Se eu tivesse 7 pés, eu ficaria com todos eles atrás. Porque só você vomitar grego e hebraico não significa nada. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, né? Eu já estou escrevendo que o argumento de autoridade, né, para causar aquelas. Quem está assistindo, nossa, eles sabem. Gente, é o famoso. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, né? Que assim, um texto não é só grego, não é só dicionário. O dicionário ele é importante, o léxico ele tem seu papel, é lógico, mas na estrutura de um texto há N fatores que devem e são levados em consideração na hora de você construir o sentido e definir a interpretação, certo? Então, tudo isso nós falamos na semana passada, aqui, ó. Nós falamos que a perícope ela possui um começo identificável, é bem claro quando você identifica que a perícope ela não é só um trecho bonito, nada disso. Tudo isso aqui nós já falamos no ano passado. Bom, hoje nós vamos avançar um pouco mais, né? E aqui o negócio vai ficar mais interessante. Eu quero correr com isso aqui, que a gente quer partir para a aula prática, né? Que é o que nos interessa. Vocês praticaram um texto bíblico aí bem interessante para a gente. Então, hoje, nós vamos estudar isso aqui, pessoal. Como que delimita uma perícope, né? Isso aqui é extremamente importante para a gente. E agora eu gostaria que vocês prestassem, sim, bastante atenção nisso aqui. Como que a gente vai delimitar uma perícope? Pessoal, eu acho que aqui essa é uma das habilidades assim mais essenciais para qualquer intérprete bíblico sério, qualquer um. Como que a gente delimita uma perícope? E eu diria até que, sim, sem exagero, tá? Sem qualquer exagero, que muita interpretação errada nasce aqui, antes de começar. Ela nasce, na verdade, na delimitação errada do texto. Porque se eu delimitar o texto totalmente errado, eu já vou ali começar o texto errado. E eu vou dizer algo forte. Antes de você errar a interpretação, muita gente já erra aqui, ó, na delimitação. Você separar ali onde o texto começa, onde o texto termina, entendeu? E isso aqui é muito importante, gente. Por quê? Porque interpretar corretamente exige primeiro você reconhecer qual unidade o autor do texto construiu. E aqui nós precisamos entender uma coisa assim, fundamental que nós vamos trabalhar, principalmente quando a gente for para o texto daqui a pouco. A delimitação ela não é arbitrária. Você não escolhe a divisão do texto. Ah, vou pegar daqui até aqui porque ficou bonito, né? Que vai bombar forte. É forte, não é isso? Não, pessoal.
Aqui é o seguinte, a delimitação, ela precisa respeitar alguns princípios, por exemplo, ela precisa respeitar as marcações do próprio texto, a lógica do discurso, o movimento narrativo, coerência construída pelo autor. Ou seja, o próprio texto, ele vai fornecer sinais internos indicando suas próprias unidades. E aqui nós entramos novamente um daqueles autores que nós falamos na aula passada, e principalmente algumas abordagens da linguística textual. O próprio Travalha, lá no seu livro sobre linguística, ele vai mostrar o seguinte, que textos produzem textos produzem coerência e eles fazem isso como? Por mecanismo de organização interna. O que isso significa? Isso significa o quê? Que textos, eles possuem fronteiras perceptíveis. Esses textos, eles possuem fronteiras perceptíveis. Eles possuem, por exemplo, entradas, eles possuem transições, eles possuem progressões, encerramentos. Ou seja, então, pessoal, a tarefa do intérprete é, assim, é aprender a enxergar essas costuras aqui. Por isso eu gosto muito da definição, né? Delimitar é perguntar qual é o bloco textual que o próprio autor construiu como unidade. Aí que tá aqui, ó, essa definição aqui, ó. Delimitar é isso aqui, ó, perguntar. Ó. É isso. Isso é delimitar. Essa pergunta, ela muda, na verdade, totalmente a maneira da gente ler a Bíblia, porque agora você não está impondo suas divisões no texto. Você está tentando descobrir como que o texto organizou o seu próprio movimento. Como que ele fez isso? Entende? E aqui, gente, nós precisamos aprender a observar as marcas de delimitação. São várias, elas estão em telas aqui, ó. Mudança de cenário, mudança de personagens, mudança de tempo, mudança de tema, né? Início ou fim de um discurso, nós vamos ver cada um deles. Repetição de palavras-chave, conclusão narrativa e, por fim, o fechamento teológico. Isso aqui é extremamente importante. Por que, pessoal, que isso aqui é extremamente importante? Gente, uma das marcas mais importantes, mais comuns é essa aqui, ó. Mudança de cenário. É a mais, eu acho que é até mais fácil, né? A mudança de cenário. É uma das marcas mais comuns de uma nova perícope, é a mudança espacial. O texto ele muda de ambiente. Por exemplo, Jesus estava na Galiléia, agora ele está em Jerusalém. Percebe isso no texto? Jesus, às vezes, ele está numa casa, de repente, ele está no templo. Entendeu? Jesus, ele estava no mar, agora ele sobe ao monte. Né? Essas mudanças, né, elas frequentemente, pessoal, elas vão indicar, de fato, um novo movimento narrativo. Quer ver um exemplo clássico? Tem vários, né? Marcos, que é o texto, nós vamos usar um texto de Marcos hoje, né? O Evangelho de Marcos, ele frequentemente usa o deslocamento geográfico para organizar os episódios. Isso é uma característica marcana, ok? A mudança de espaço ajuda a estruturar o Evangelho. Agora, perceba algo importante aqui, pessoal. O espaço da narrativa bíblica muitas vezes possui uma função teológica. Jerusalém não é só um lugar, deserto não é só uma geografia. O cenário frequentemente comunica também, comunica, sei lá, dependendo do contexto, revelação, conflito, aproximação, afastamento, julgamento, adoração. Então, quando o cenário muda, muitas vezes a própria tensão narrativa vai mudar também. Outra coisa que acontece também é a mudança de personagens. Isso mesmo, a mudança de personagens. Essa marca ela é extremamente importante, pessoal. Por quê? Quando personagens entram ou saem, o texto frequentemente inicia um novo bloco de sentido. Quer ver um exemplo? Tem vários também, né? O Evangelho de João, o que acontece lá no capítulo 4, a história da samaritana, né? Os discípulos, eles saem, a mulher samaritana entra, aí nós temos a cidade aparecendo, depois os discípulos retornam.
Percebe? Cada movimento vai reorganizando uma progressão da narrativa. Ou seja, isso é extremamente importante. Agora, pessoal, entendo algo muito profundo aqui. Narrativas bíblicas, elas frequentemente produzem significado por contraste entre personagens. Tem um autor chamado Robert Alter, ele vai falar muito sobre isso. Ele fala muito disso no livro dele, A Arte Narrativa Hebraica. É um livro fenomenal que eu recomendo vocês lerem, tá? Os personagens, segundo ele, funcionam quase como espelhos teológicos, sabe? Por exemplo, você pega lá Jonas e os marinheiros. Você pega os fariseus e os publicanos. Você pega lá Marta e Maria, né? Você pega ali Pedro, e Judas, né? Você pega ali o contraste de Nicodemos com a samaritana, por exemplo. O irmão mais velho, o filho pródigo, e o próprio filho pródigo. Então, quando o texto ele reorganiza esses personagens, ele, assim, frequentemente mesmo, tá? Ele reorganiza também o foco, a atenção, a teologia, isso é extremamente importante. Outra coisa é a mudança de tempo, mudança de tempo. Por que mudança de tempo? Gente, expressões temporais, frequentemente elas indicam transição, continuidade, entendeu? Um novo estágio narrativo, sabe? Um novo estágio. Quer ver um exemplo na Bíblia? No dia seguinte, depois dessas coisas, naquela hora, ao cair da tarde, passados X dias. Isso não é detalhe decorativo, não é mesmo, pessoal. Nada é em vão no texto bíblico, gente. Nada, nada. Ou seja, essas marcas é como se o autor estivesse dizendo assim, leitor, preste atenção. Por exemplo, o Evangelho de João, ele vai usar muito essa expressão no dia seguinte. Por quê? Por quê? Que isso vai criar uma espécie de progressão revelacional. A narrativa, ela vai meio que avançando gradualmente, ok? Outra coisa aqui é a mudança de tema. Eu estou correndo porque eu quero partir para a prática, né? A mudança de tema, pessoal. A mudança de tema. E aqui a gente entra numa das marcas, gente, mais importante, né? Porque às vezes o cenário continua, perdão, os personagens continuam também, mas o tema muda. Isso pode indicar uma nova perícope. Quer ver um exemplo? Deixa eu lembrar aqui. Romanos. Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Paulo vai trabalhar o que ele? Pecado universal, não é isso? Pecado universal. Romanos capítulo 3, verso 21, já vai iniciar o que, dizendo o que exatamente? A justiça de Deus revela quem? É revelada em Cristo. Percebe aqui? Há uma mudança argumentativa. O texto entrou em um novo movimento teológico, porque ele está falando do pecado universal, de repente ele diz a justiça é revelada agora em Cristo. Depois de ter falado do pecado, depois de ter dito que todo mundo é condenado, todo mundo está debaixo da ira, e de repente no verso X ele já começa a falar da justiça de Cristo. Ou seja, o texto ele está entrando em um novo movimento teológico, e você, leitor, precisa treinar os seus olhos para isso. Tem um outro exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, né, do capítulo 1, 2 e 3, nós temos ali a identidade em Cristo. No capítulo 4 de Efésios, você tem a expressão ali, rogo-vos, pois. Veja que quando você lê essa expressão, agora começa com uma ética da nova humanidade em Cristo Jesus. Há uma mudança temática ali, claramente, uma nova unidade discursiva. Vamos ver um exemplo hoje, passo a passo. Quinto lugar, nós temos o início ou fim de um discurso. Gente, os evangelhos fazem isso aqui o tempo todo. Jesus ele começa um discurso, ele encerra um discurso, ele ensina uma parábola, depois ele conclui o ensinamento. Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele, não sei se vocês sabem disso, mas o Evangelho de Mateus, ele é organizado em blocos discursivos. Vocês sabiam disso, sim ou não? Hum?
Sim, gente, o Evangelho de Mateus, ele é organizado em blocos discursivos. E por que ele é, assim, em blocos discursivos? E a gente precisa entender quais são esses blocos discursivos. Bom, o Sermão do Monte, depois nós temos o discurso missionário, depois nós temos as parábolas do reino, depois nós temos ali o discurso escatológico. E frequentemente, o Evangelho de Mateus, ele vai usar fórmulas assim como quando Jesus acabou de dizer estas palavras, quando Jesus acabou essas palavras, depende da sua versão. Isso funciona como um fechamento estrutural, pessoal. E a gente precisa ter isso em mente, ok? Existe uma costura aqui editorial interna. O texto, ele está sinalizando. Cuidado, leitor. Uma unidade nova começou. Essa unidade terminou. Sexto lugar, a repetição de palavras-chave. Gente, o que que é isso aqui, pessoal? Repetição de palavras-chave. Isso aqui, pessoal, a gente está entrando numa marca extremamente sofisticada e comum demais. Autores bíblicos, frequentemente, eles usam repetição lexical para construir unidade. A repetição, ela organiza o tema, a repetição, ela cria continuidade, a repetição, ela produz coerência. Você pode pegar lá, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 9, né? Você tem lá a ver, o verbo ver, a cegueira, luz, tudo vai girar em torno disso. Enxergar, cegueira e luz. Toda a história ali do João 9 gira em torno disso. O livro de Hebreus, por exemplo, quando você pega lá o livro de Hebreus, você vai pegar lá, por exemplo, tudo vai girar em torno da palavra melhor, sacerdote, sangue, aliança. Se você pegar, por exemplo, Lucas 15, tudo vai girar em torno de quem, Lucas 15? Perdido, achado, alegria. As três parábolas é assim: perdido, achado, alegria. As três histórias, né, de Lucas 15. Ou seja, as palavras, principalmente em Lucas 15, elas funcionam como o fio que está costurando toda a perícope. E isso aqui é extremamente importante para a gente, porque o bom intérprete, ele aprende não apenas a ler ideias. O bom intérprete, ele aprende a rastrear os padrões lexicais, ok? E a conclusão narrativa. Isso aqui também é extremamente importante para a gente. Por quê? O que seria isso aqui, gente? Textos narrativos frequentemente possuem encerramentos perceptíveis. A tensão se resolve, o conflito ele chega num ponto, ele culmina, a cena estabiliza, né? Você pega lá, por exemplo, tem vários, mas Marcos capítulo 4, Jesus ele acalma a tempestade ali. A narrativa começa no caos, não é isso? Medo. Nós temos ali crise. E como é que a história termina? A história termina como? Espanto e uma pergunta cristológica, né? Quem é este? Não é isso? Quem é este? A perícope ela alcança o seu objetivo final, né? Então agora a narrativa ela pode seguir adiante. E por fim, o nosso querido fechamento teológico. Gente, isso aqui é extremamente importante, porque muitas perícopes não terminam apenas com um encerramento narrativo. Elas terminam com uma síntese teológica, elas terminam com uma revelação, uma declaração chave, sim, por assim dizer, uma interpretação do próprio acontecimento. Quer ver um exemplo? João, constantemente, o evangelista, né, ele fecha cenas dele com fé, ou com incredulidade, ou com glória, ou com uma revelação messiânica. Esse é o padrão do evangelho de João, vai ser sempre assim. Ou vai terminar com fé, incredulidade, glória ou revelação messiânica. Não tem outro caminho. As narrativas, elas caminham para uma verdade teológica. E isso é extremamente importante aqui. A Bíblia, ela não narra apenas eventos, ela interpreta eventos, ok? E isso, pessoal, é extremamente importante. Lembra do texto de Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12? Vocês estão com a Bíblia aí? Abra a Bíblia de vocês lá. Marcos, capítulo 2, Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12.
Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber ah, as marcas do texto. Você vai ver lá, do verso 1 ao 12, Jesus entra em Cafarnaum, são novos personagens que vão aparecendo, aí surge o paralítico, esse é o padrão, surge o paralítico, os escribas questionam ele, Jesus então responde, o homem ele é curado, né? O homem ele é curado e aí por fim a multidão glorifica a Deus. Veja que a narrativa possui abertura, desenvolvimento, tensão, clímax, resolução e fechamento teológico. Agora perceba o seguinte: a perícope termina naturalmente no verso 12. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vocês vão ver. Pronto, vocês estão vendo. Ótimo. Marcos 2 a 7. Vamos lá. É isso. Bom, estão conseguindo enxergar bem o texto? Deixa eu dar um zoom maior para vocês. Ficou melhor assim? Vamos lá. Então, perceba que o verso 12, ó, e levantou-se e tomando logo leite, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Gente, a perícope termina aqui. Mas por que que eu acho que ela termina aqui? Por quê? Porque, veja, a tensão foi resolvida. A autoridade de Jesus já foi revelada. O objetivo já foi alcançado. Depois disso, o texto inicia um novo movimento. Olha lá o verso 13. E tornou a sair para onde? Para o mar. Percebe que mudou o local, mudou a geografia? Percebem? Sim ou não? Tranquilo? Então, assim, é bem claro até aqui que fica visível o que, que o texto está mostrando. E qual o perigo, pessoal, de você dividir um texto do jeito errado, né? Qual o perigo de você dividir o texto do jeito errado? Gente, o perigo é que quando a delimitação de um texto ela é ruim, a interpretação vai sofrer, a estrutura ela vai ficar totalmente quebrada, o clímax da passagem vai desaparecer, a progressão vai sumir, e aí o próprio argumento se mutila também, e aí vai surgir o quê? Sermões totalmente artificiais, não é isso? Ampliações e aplicações totalmente forçadas, tá? Porque o intérprete, de algum modo, ele perdeu a unidade construída pelo próprio autor. Dito isso, pessoal, vamos partir para um texto bíblico. Então, vamos guardar isso aqui primeiro. Delimitar uma perícope não é cortar um pedaço da Bíblia, ok? Não é escolher um versículo favorito, separar frases inspiradoras, nada disso, tá? Delimitar, você discernir onde começa o movimento, onde ele progride, onde ele culmina. Ok até aqui, pessoal? Estamos, professor. Ok até aqui? Então, agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Marcos. Eu vou compartilhar aqui um outro slide agora. Em Marcos, capítulo 11. Todos vocês, por favor, vou pedir alguém para ler, né? Marcos, capítulo 11. Deixa eu botar aqui em modo de apresentação. Lista de apresentação. Bom. Marcos, capítulo 11. Isso, fechou. Deixa eu abrir aqui de novo. Canva. Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler. Vou pegar na minha Bíblia digital aqui. Capítulo 11, nós vamos ler do verso 15 até o verso 19. Ok? Verso 15 até o verso 19.
Vamos lá? Quem pode ler para mim aí? Quem pode ler para mim? Marcos capítulo 15, do verso 11, Marcos capítulo 15 ao 19. Marcos 11, do 15 até o 19. Quem pode ler? E chegaram a Jerusalém, e ao entrar no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, cobravam, que ali estavam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio que ele tinha. E ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês a transformaram em povinho de salteadores. E os escribas e os principais sacerdotes, ouvindo isso, procuravam uma oportunidade para tirar-lhe a vida, pois o temia, porque toda a multidão se impressionava com a sua doutrina. E já tendo se feito tarde, saíram da cidade. Amém. Bom, o que ficou claro aqui para gente, tá? Nós vamos aplicar agora de maneira assim bem prática, ok? Vamos tentar aprender como analisar uma perícope bíblica passo a passo. Eu vou compartilhar minha tela agora aqui com vocês, e aí vocês vão ver isso assim de maneira mais prática, não é? Deixa eu ver aqui. Pronto. Todos estão vendo minha tela, imagino eu, certo? Então, nós vamos como analisar o texto passo a passo, ok? E é isso que nós vamos fazer agora aqui. Pegar o texto bíblico e fazer assim, olhar ele. Então, veja que como está aqui, ó. O nosso objetivo aqui dessa oficina, nós vamos aprender a delimitar uma perícope, é a nossa intenção hoje, de forma bem elementar, claro que a gente vai praticar nas outras aulas, né? Segmentar um texto, identificar os conectivos, observar a progressão narrativa, detectar a tensão no próprio texto, encontrar o clímax, formular a ideia central do próprio texto e transformar a análise disso aqui num esboço expositivo. É claro que não é uma aula de homilética, mas vocês vão ter aula de homilética, provavelmente será comigo. Então, hoje, nós vamos fazer algo diferente. Eu não quero apenas explicar um texto bíblico para vocês, eu quero tentar ensinar vocês a enxergar um texto bíblico. Porque existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas, tá? Porque muita gente consegue repetir comentários, copiar aplicações, tem gente que cita versículos, os famosos cabeças de Bíblias que tem por aí, né? Citam versículos e até são montadores de sermões profissional, mas nunca aprenderam realmente a olhar. Vamos olhar o texto, vamos olhar para ele, vamos olhar e tentar identificar nele alguns padrões. E esse, pessoal, assim, é um dos maiores problemas da leitura bíblica. As pessoas leem a Bíblia, né? E elas só querem procurar frases, palavras soltas, efeitos emocionais, versículo famoso, aplicação rápida. Mas raramente as pessoas vão aprender aqui a perceber a estrutura, a tensão, a progressão, o movimento narrativo, a estrutura discursiva do próprio texto. Eu quero que vocês é, prestem bastante atenção nisso daqui. A Bíblia, pessoal, ela não foi inspirada como uma coleção de frases, como eu já falei isso aqui. Ela foi inspirada como discurso, ela foi inspirada como texto. Deixa eu liberar aqui para uma pessoa entrar. Pronto. Então, veja, a Bíblia foi inspirada como discurso, como texto, né? A Bíblia foi inspirada como narrativa organizada,
a Bíblia, assim, e isso muda, ou deveria pelo menos mudar, completamente a maneira como nós interpretamos. Por quê? O que é interpretação, gente? O que é interpretação? Interpretação bíblica séria, né? Ela não começa perguntando o que esses versículos significam para a gente. Uma interpretação bíblica séria, ela vai olhar para esses textos que a gente acabou de ler e vai perguntar assim, vem cá, como é que esse texto está funcionando? Tá aquele aqui, ó. Ó, aqui, ó. Como é que esse texto aqui, como que esse texto está funcionando, pessoal? Tá? Isso é fundamental. Olhar para esse texto aqui e já observar nele camadas, divisões, padrões, a maneira que os verbos, os aspectos estão sendo trabalhados dentro do próprio texto. É claro que isso não é algo que se aprende da noite para o dia, né? Você tem que viciar os seus olhos e treinar os seus olhos ao ponto de você já olhar para o texto e já enxergar algumas coisas. E o que é fascinante. E nem sempre o texto vai estar claro ali. Às vezes é um labirinto, né, que você terá que buscar e perceber o que tem ali. Então, veja, a gente precisa entender que uma coisa muito importante, e é fundamental, porque o significado, até do ponto de vista linguístico, isso é importante. Significado, ele não nasce apenas de palavras isoladas. Por isso que o pessoal, em grego, em hebraico, a pessoa fala as palavras, muitas vezes pronuncia errado. Enfim, o significado das palavras, elas não nascem de palavras isoladas. O significado, ele nasce das relações, pessoal. Das relações. E essa, talvez, é a frase mais importante que eu estou falando até aqui. O significado nasce das relações internas do próprio texto, ok? As relações internas. E hoje nós vamos aprender, tentar aprender, né, exatamente isso aqui. Olhar para o texto bíblico e perceber nele alguns aspectos importantes. Nós vamos pegar essa período pequenininha aqui, 5 versículozinhos, ok? E nós vamos desmontar essa perícope juntos, tá? Vamos fazer isso juntos. Nós vamos começar a observar onde ela começa, por que que ela começa ali, ok? Deixa eu abrir o Word aqui, que eu acho melhor colar esse texto no Word, né? Nós vamos tentar olhar para o texto e ver como que ele começa, onde ele termina. Deixa eu pegar aqui, copiar esse texto aqui, colocar no Word. Eu acho que vai ficar melhor, né? Para vocês aqui, ó. E aqui eu vou dar um zoom para vocês alcançarem melhor a leitura. Então, eu acho que isso aqui é extremamente importante, pessoal, para que a gente saiba entender uma coisa extremamente importante aqui, muito importante. Hoje a nossa aula, ela não é sobre achar palavras bonitas no texto, ok? A nossa aula hoje é sobre aprender a seguir as pegadas do texto, ok? Porque o bom intérprete, ele não vai impor significado ao texto. Ele não vai fazer isso, tá? O bom intérprete, ele vai fazer outro caminho. Ele vai acompanhar os passos da narrativa, ele vai acompanhar, ele vai aprender a enxergar as marcas que o próprio texto está deixando para ele. E aqui eu vou tentar introduzir algo extremamente importante aqui para a gente. Um texto não é só frases soltas, ele tem uma unidade organizada de sentido. Como eu já falei, né? O texto tem coerência, coesão, progressão. O texto tem estrutura, hierarquia de informação, o que vem primeiro, o que vem depois, o que é mais importante, o que é menos importante. Gente, na linguística textual, nós chamamos de coesão as costuras internas do texto. Conectivos, repetições, marcas temporais, marcas retomadas, por exemplo. Isso que está aqui, ó. Isso nós vamos aprender. A progressão verbal, e isso é extremamente importante, tá? Tudo isso aqui nós já falamos. Então, se eu pegar um versículo isolado aqui, nós corremos o risco de destruir toda a estrutura aqui. Então, quando eu destruo as relações do texto, eu estou destruindo a coerência, eu estou destruindo tudo. Por isso, hoje nós vamos desacelerar, vamos devagarzinho, vamos olhar o texto devagar, e nós vamos aprender a perceber nele pequenos detalhes, ok? Porque uma boa interpretação, uma interpretação séria,
ela nasce, gente, da observação. E, honestamente, grande parte das leituras ruins da Bíblia nascem porque as pessoas não observam, elas vão direto para a aplicação. Por isso que o intérprete sério, primeiro ele vai enxergar o texto, olhar para ele assim e tentar entender que aqui entra algo profundamente importante para a hermenêutica, principalmente a hermenêutica filosófica, por exemplo, algo extremamente importante na hermenêutica filosófica. O que que é? O sentido, ele não está simplesmente dentro das palavras. O sentido, ele não está dentro da palavra esperando ali alguém pegar. O sentido, ele emerge da relação entre texto, estrutura, contexto, progressão e leitura. É assim que sai o sentido. Não basta você dizer, em grego, em hebraico, não é só isso. Tá? Ou seja, a forma como o texto foi organizado altera totalmente o significado do texto, mesmo que em hebraico ou em grego aquela palavra signifique aquilo no outro. E isso é decisivo para a gente, porque Marcos aqui, ele não organizou sua narrativa de forma aleatória, não. Ele escolheu muito bem o que ele colocou aqui nesses versículos, eu espero que vocês estejam com as Bíblias abertas. Né? Ele escolheu muito bem o que ele vai colocar ali, quando ele colocar, como ele vai conectar tudo aqui, como ele aumentar a tensão. Foi tudo pensado aqui, Marcos todo, mas esse capítulo é fabuloso, ok? Isso aqui, eu não sei se eu vou chamar de uma engenharia narrativa, não sei, mas os evangelhos são muito mais sofisticados do que a gente pensa, tá? Agora, uma coisa importantíssima aqui, pessoal, é o seguinte: nós vamos estudar apenas do 15 ao 19, 5 versículos, beleza? Mas eu quero que vocês percebam algo importante aqui. Um pequeno texto pode carregar uma profundidade assim gigantesca, tá? Como esse aqui, ok? Gigantesca mesmo, porque profundidade bíblica não depende do tamanho do texto. Depende, na verdade, da densidade das relações internas do próprio texto. E Marcos 11, do 15 ao 19, é uma perícope extraordinária porque nós vamos exercitar aqui. Porque aqui nós vamos ver nesse texto mudança de cenário, conflito, verbos fortíssimos aqui. Nós temos aqui uma tensão crescente, uma ação simbólica, uma citação profética, uma reação das autoridades, aqui está tudo aqui. E um fechamento narrativo extraordinário, tá? E tudo em apenas 5 versículos. E hoje então, nós vamos aprender a seguir essas marcas. Nós vamos olhar aqui os conectivos, nós vamos olhar aqui os verbos, as mudanças do tempo, do espaço, a entrada, a saída do personagem, os contrastes, citações, que ele faz citações aí, não sei se vocês perceberam, a progressão do conflito, nós vamos ver isso aqui, e o centro teológico de toda essa narrativa, pessoal. Porque é assim que uma interpretação séria deve funcionar. É que eu quero que vocês guardem isso aqui, tá? O intérprete maduro, ele nunca pergunta somente o que o texto está falando. Ele vai perguntar o seguinte: como que o texto produz aquilo que ele diz? E isso muda tudo na nossa abordagem. Beleza? Vai mudar. Porque agora nós não estamos mais lendo o conteúdo. Nós estamos observando a construção, a estrutura todinha. Nós estamos agora observando como que a narrativa ela foi construída para produzir significado. E de maneira bem clara, quando vocês começarem a enxergar isso, vocês nunca mais vão ler a Bíblia do mesmo jeito. Porque vocês vão começar, por exemplo, a perceber que os autores eles eram assim extremamente sofisticados, né? Eles sabiam como criar tensão, clímax, produzir expectativa, certo? Como organizar os símbolos, como conduzir emocionalmente quem está lendo. Tudo isso tem aqui, ok? Como produzir impacto teológico. E hoje nós vamos aprender isso aqui agora. Enxergar o texto ao vivo. Então, mantenha suas Bíblias abertas, que nós vamos ver agora
como é que uma perícope funciona assim, na nossa tela. Vamos lá. Esse é o primeiro passo, né? Vamos tentar aqui observar. Eu tentei montar os slides no meu prompt, deixar tudo bem na tela, bem no slide, para a gente ganhar tempo, né? Porque senão ficar ali vai demorar, vamos ficar aqui semanas. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é perguntar o seguinte: o que me autoriza a dizer por que que eu acho que a perícope é do verso 15 até o verso 19? Por quê? Por quê? Por que que eu acho que a perícope correta seria essa? Então, assim, o primeiro princípio, uma perícope, nós já falamos, né, que uma perícope, ela não é um pedaço bonito. Uma perícope é uma unidade textual com que abertura, desenvolvimento, tensão, centro interpretativo, reação, e fechamento. Bom, o que que a gente vai procurar no texto? Todas as vezes quando vocês vão ler um texto, vocês têm que responder 8 perguntas. Quantas perguntas vocês têm que responder? 8. Primeira pergunta que você tem que tentar responder. Você vai pregar um texto. Primeiro é onde a cena começa, qual é o espaço da cena, quem está agindo, o que mais? Quais os verbos movimentam todo o texto, os verbos que estão ali, mesmo que eles estejam flexionados. Quais os verbos estão ali? No caso de passagens que envolvem Jesus ali no Evangelho, onde Jesus interpreta a sua própria ação, né? Então seria perdão, onde o conflito aparece, depois nós temos onde Jesus interpreta a sua ação, e depois nós temos, deixa eu lembrar, como que os opositores aqui reagem, e por fim, onde a cena se fecha. É isso. Então, olhemos, pegue a sua Bíblia e olhe para. Aqui está aqui o texto na tela, né? Olhe para esses versículos, olhe para eles, olhe bem, fixe bem para eles e tente enxergar essas perguntas, tá? E se nós pudéssemos dividir o texto, perceba o seguinte, pessoal, olha só. Veja a estrutura inicial que nós vamos observar aqui de maneira assim clara, para que vocês fiquem assim, atentos ao que eu vou dizer aqui. Se você perceber, o texto já tem uma estrutura muito bem delimitada. E a tarefa do intérprete é perceber essa organização. Quer ver um exemplo? Nós temos ali no capítulo 15, no verso 15, já na parte a abertura da cena. Aqui, ó. Já a abertura da cena. E vieram de Jerusalém e Jesus entrando no templo. Pronto, já está aqui. Tem uma cena construída, certo? E aí, na parte B do verso 15 até o verso 16, nós temos a ação de Jesus. O que que ele fez? Olha os verbos, ó. Ele expulsou, ó, ele começou, ele expulsou, depois ele fez o quê? Ele derrubou, ok? E demais ele fez o quê? O que mais que ele não fez? O que que ele fez? E não permitia ou consentia. Então, as ações de Jesus. Primeiro ele entra, está aqui, verso 15, parte A. Ele entra no templo. E qual foi o resultado da ação de Jesus? Ele expulsou, ele derrubou e ele não consentia que alguém levantasse algum vaso pelo templo. Ok? Eu vou descompartilhar minha tela, eu vou jogar no Word, porque eu acho que no Word fica muito mais fácil para vocês. Tá? Deixa eu botar aqui. Já está no Word, na verdade. Aí, pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê? Janela Word. Pronto. Todos estão vendo aí meu texto em Word, né?
vamos lá, pessoal. Ó, então, nós temos aqui, ele entrou no templo. O que que ele fez? Ele começou a expulsar os que vendiam. Olha o E aqui, ó. O que mais que ele fez? Perdão, né? Aqui, ó, os que vendiam no templo. Isso. Aqui, ó. E também derrubou as mesas dos cambistas, todos vendiam no templo. E, perceba aqui, ó. E não consentia. São as três ações de Jesus, ó. Estou falando alguma bobagem aqui? Não, né? Certamente não. Aí, sai só os resultados. Estou olhando o texto, estou examinando o texto. Que era Jerusalém. Isso aqui está o resultado. Está bem claro isso daqui. Está claro, tá? Isso aqui é claro. Agora, perceba, o verso 17 é a interpretação da ação. Por que ele fez isso? O verbo ensinar aqui, ó, os ensinava. Ensinou o quê? Ensinava e dizia, não está escrito. Então aqui já também, ó, ensinar, já malou. São coisas que eu preciso observar no texto. Não montei nada ainda, não estudei nada, só estou analisando, só estou olhando o texto. Tá? Verso 18, vê se não é aqui agora a reação dos opositores. E os escribas, já mudou o personagem, ó. Já mudou. Aqui é a reação deles. Ok? E o verso 19 é o fechamento da cena. E sendo já tarde, o que ele fez? Saiu da cidade. Tá aí. Isso é uma leitura inicial, tá? É uma leitura inicial. O que que eu quero dizer com isso? O texto, ele já vem organizado, de algum modo, tá? Ele já tem essa estrutura. Então, assim, tá claro até aqui. Alguma dúvida? Beleza? Depois eu vou abrir para perguntas para a gente poder interagir. Então, veja, o texto ele já vem organizado, gente. A tarefa nossa aqui agora é aprender a enxergar essa organização, ok? Então, vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês façam o seguinte, vamos começar a meter a mão na massa aqui. Eu quero que vocês olhem para esse texto aqui e façam algo muito simples. Olha para o texto, olha para isso que está na minha tela. Não pense em aplicação, não ainda pense em comentário, não pense em nada. Não pense ainda em sermão aqui. Não tente não fazer. Tem pregadores aqui, né? Mas não tente fazer isso agora. Não procure frases bonitas aqui. Primeiro olha para o texto. Porque a interpretação bíblica, séria, ela começa com a observação. E aqui começa um dos maiores erros que um aluno de hermenêutica faz. Ele leu o texto bíblico uma vez, claro que eu já li ele várias vezes, e aí ele já começa a tirar suas próprias conclusões. Mas o texto bíblico ele exige atenção, repetição, exige que o intérprete perceba marcas. Então hoje a gente vai ler isso aqui. Como que o texto tá, ok? O que significa ler como texto? Significa que a gente não vai tratar esses 5 versículos como frases soltas, observar como eles estão organizados, perguntar onde a cena abre? A cena abre aqui. Não tem cores diferentes. A cena abre aqui. Aqui a cena. A cena abre aqui. Ok? Onde que a cena está abrindo? A gente perguntar como que ela se desenvolve, qual é a ação que domina aqui, onde a tensão está aparecendo aqui, onde o próprio texto se explica, como que a cena termina, como é que a cena termina, ok? Então veja, pessoal, antes de a gente entrar nos detalhes aqui do texto, eu quero explicar para vocês uma palavra importante, perícope. Uma perícope não é só um trecho, nós já falamos isso aqui, não é só uma divisão artificial, não. Ela é uma unidade textual. Isso aqui é extremamente importante. Então, quando eu digo aqui que Marcos capítulo 11, do verso 15 até o 19, é uma perícope, eu tenho que provar isso aqui pelo próprio texto. Eu preciso mostrar para vocês que no verso 15 começa a perícope, ok? E ele termina no verso 19. Então, qual é a pergunta que eu tenho que fazer?
Por que que eu não comecei no verso 14? Por que que eu não terminei no versículo 17 aqui? Por quê? Por que que eu não podia ir até o verso 25, por exemplo? O que que me fez perceber que a perícope vai do verso 15 até o verso 19? Como que eu sei que isso aqui forma uma unidade, pessoal? Hã? Vamos olhar para o verso 15 primeiro. Olha o verso 15. Foca aqui, ó, verso 15. Vamos olhar para ele, tá? Vamos olhar para o versículo de número 15, que eu acho que vai ficar mais fácil. O que que o texto diz? E foram para Jerusalém, e vieram, né, a Jerusalém, dependendo da sua versão, e Jesus entrando no templo, não é isso? Para aqui. E vieram a Jerusalém, foram para Jerusalém, e Jesus entrando no templo. Não passem rápido isso aqui. E vieram de Jerusalém, ou foram para Jerusalém, e Jesus entrando no templo. Essa frase aqui já diz muita coisa, sim ou não? O que que vocês acham? Vamos lá, eu preciso que vocês participem, porque senão, Sim. sim, já diz muita coisa, certo? O que mais a gente pode falar aqui? Primeiro, eles foram para Jerusalém. Nós temos aqui um deslocamento espacial, sim ou não? Eles saíram de um lugar e foram para outro, eles foram para Jerusalém. O texto leva Jesus e os discípulos de volta para Jerusalém. Mas logo em seguida vem aquela frase: e entrando no templo. Veja que aqui a cena se concentra. E vieram para Jerusalém e o foco da visita foi aonde? Onde foi o foco da visita? No templo. O templo. No templo. E que a cena está se concentrando. Veja, o foco não é só Jerusalém. Hum? É o templo. E isso é importante para determinar até o tema. A ideia É é a o seguinte. adjunto, né? O adjunta de lugar, né? Adverbial, né? Exatamente, Isso. exatamente. Então, isso aqui é importante, porque em uma narrativa, pessoal, o espaço, lembra lá no slide? O espaço nunca é apenas cenário. Hum? O espaço ele também produz sentido, ok? Então, quando o Marco diz assim, ó, templo, ele não está só falando de Jesus estar fisicamente. Ele está ativando uma rede inteira de significados. O templo era o centro da vida religiosa de Israel. Era um lugar de sacrifício, lugar de oração, lugar de ensino, lugar de autoridade sacerdotal, lugar de memória da aliança, sabe? Lugar de identidade nacional. Você tem que pensar nisso. Era um lugar de expectativa escatológica, é ainda, né? Então, quando Jesus ele entra no templo, Marcos não está só deslocando o personagem para um prédio, ele está colocando Jesus sim, diante do centro simbólico da religião judaica. E isso já aumenta a tensão aqui. Porque agora, por que que isso aqui é importante para delimitar a perícope? Porque a nova cena começa quando há o que? Lembra lá no slide anterior? Quando há uma mudança de espaço, de foco e de ação. E aqui nós temos os três. Sim ou não? Nós temos aqui uma mudança de espaço. Qual é a mudança de espaço aqui? Templo. Essa é a mudança de espaço. Qual é a mudança aqui de foco? A narrativa agora vai se concentrar no sistema religioso. Qual é a mudança de ação? Gente, aqui Jesus começa a agir, Jesus começa a caminhar, mas se você ler os versículos 14, 13, 12, 11, ele só olha e vai embora. No primeiro dia ele entra no templo, olha e vai embora. Aqui ele está agindo, está quebrado a sequência, está totalmente diferente. Então, o versículo 15, ele abre a perícope, por quê? Porque ele introduz um espaço principal do conflito, que é o quê? O templo. Agora observe o próximo detalhe aqui. O que que o texto diz? Que Jesus começou a fazer o quê? Perdão. O que que ele começou a fazer? Expulsar
derrubar e impedir, né? Não consentir. Tá aí, as três coisas que ele fez. Jesus começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Depois diz que ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras, né, dos que vendiam pombas. E por fim, o que que ele fez? O verso 16 diz que ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Então aqui nós precisamos, assim, observar esses verbos aqui. Os verbos, eles são motores da narrativa, pessoal. Entende? Se eu quero saber, por exemplo, como uma narrativa se anda, caminha, se mexe, eu preciso perguntar quais são os verbos principais. E aqui os verbos são fortes. Expulsou, derrubou e não permitiu. O não permitir. Esses três verbos mostram que Jesus não fez apenas um comentário, ok? Ele não só reclamou, ele não só corrigiu um abuso pequeno, ele interrompeu o funcionamento daquele espaço. Então, didaticamente, eu diria o seguinte, pessoal, isso aqui, para vocês entenderem assim, de maneira bem clara, todas as vezes, pessoal, que vocês olharem o texto bíblico e vocês virem uma sequência de verbos, igual eu estou olhando aqui agora, essa sequência de verbos, para, para ali, presta atenção, porque o texto está mostrando o movimento, andamento. E quando os verbos são intensos, igual esse aqui, o texto está mostrando conflito. Ele está expulsando, ele está derrubando, ele está impedindo. Conflito. Aqui Jesus está agindo contra alguma coisa. Ele está expulsando pessoas. Está derrubando estruturas. Ele está impedindo circulação. Isso mostra que a cena é de quê? De confronto, concorda? Então perceba por que que os versículos 15, parte B, até o verso 16, que são esses três pontinhos que eu botei ali, dos três verbos, eles formam uma subunidade dentro da perícope. Por quê? Porque eles escrevem uma ação profética de Jesus. Não é ainda a explicação da ação, é só uma ação. É o gesto. Isso aqui é o gesto dele, entende? Isso aqui é a intervenção dele. Isso aqui é o ato simbólico. Jesus primeiro age, depois ele explica. Porque isso vai nos levar ao verso 17. Diz lá, e também os ensinava, ou e os ensinava, dizendo, para que, e os ensinava, dizendo. Essa frase, ela é a chave metodológica aqui. Por quê? Porque aqui o texto, mais uma vez, muda de ação. Porque agora ele não está expulsando, ele não está confrontando. Aqui nós temos confronto. Aqui já é ensino. Mudou ou não mudou, pessoal? Hã? Mudou. Mudou. Então, é totalmente diferente. Beleza? É isso. Então vamos lá, vamos continuar. Veja, então, até aqui, Jesus ele estava expulsando, derrubando, fazendo tudo. Agora ele vai ensinar. Isso significa que a narrativa ela não nos deixa interpretar o gesto de forma livre. Jesus está dizendo já qual é o sentido da ação. E isso é extremamente importante. Quando uma narrativa bíblica traz uma ação simbólica, seguida de uma palavra explicativa, que é o caso aqui, a palavra explicativa é ela que governa a interpretação de todo o gesto. Então, eu posso dizer que Jesus estava somente irritado? Não. Eu não posso reduzir isso a uma explosão emocional. Eu não posso transformar o texto aqui numa crítica genérica ao comércio da igreja. Por quê? Porque Jesus interpreta a própria ação com escritura. O que que ele diz lá no verso 17? Ele diz: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações de quê? Casa de oração. E veja que ele termina dizendo: mas vós, porém, transformaram ela em quem? Em covil de salteadores. Então perceba que aqui nós chegamos ao centro interpretativo da perícope. E por quê? Porque Jesus coloca duas realidades aqui em contrastes.
mas voz ali já diz tudo. Aqui está o contraste. Por quê, gente? Por que Jesus faz isso? De um lado, nós temos o propósito de Deus para o templo, casa de oração para todas as nações, e do outro lado, a realidade corrompida, encontrada ali por Jesus. Por isso ele chama covil de salteadores. Esse pessoal aqui, isso aqui é o que nós chamamos de contraste. Isso aqui é o coração teológico do texto. Você precisa entender isso aqui. O texto ele tem um gesto e uma interpretação do próprio gesto. O que é o gesto? É Jesus, ele está desorganizando o funcionamento do templo. E qual é, que é a interpretação que ele faz isso? A interpretação é o seguinte: o templo perdeu o seu propósito, sua vocação diante de Deus. Então, qual é a ideia central? A ideia central, ela deve ser buscada apenas, tá? Ela não deve ser buscada apenas na ação, por exemplo, de derrubar a mesa, em primeiro lugar. Ela deve ser buscada na palavra interpretativa do próprio Jesus. Olha o verso 18. E os escribas e os sacerdotes, veja, ouviram isso e procuravam um modo de tirar a vida. Aqui aparece a reação. Isso é importante para a nossa delimitação, porque toda cena de conflito normalmente possui uma resposta. Lembra que eu falei? Jesus age, Jesus interpreta, as autoridades reagem, e a reação mostra a gravidade do conflito. Eles não dizem apenas nós não gostamos disso, eles querem matar. Ok? E por quê? Porque Jesus não mexeu em um detalhe periférico aqui. Ele confrontou o centro religioso e institucional de Israel. E aqui entra uma percepção da análise do discurso. Um discurso, ele não é neutro. Quando Jesus fala no templo, ele fala dentro de um espaço de poder, porque há instituições aqui no templo, há autoridade sacerdotal aqui no templo, há um controle religioso aqui no templo, há uma economia do culto ali no templo, há um prestígio, legitimidade, está tudo acontecendo aqui, entende? Então a palavra de Jesus não é apenas uma frase teológica bonitinha, é uma intervenção pública dentro de uma estrutura de poder. É por isso que a reação deles é mortal. A palavra atingiu o sistema. E aí a gente chega no verso 19. Sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Para aqui. É um versículo pequeno, mas é importante. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Ele fecha perímetro. Por quê? Porque temos duas marcas de fechamento aqui. Primeira marca temporal. E sendo já tarde. Concordamos até aqui? Marca temporal. E sendo já tarde. Segundo, o tempo da cena. Ele acaba. Ok? Eles saíram para outra cidade. A cena começou com a entrada no templo e termina com a saída da cidade. Perceberam a moldura narrativa até aqui? Entrou no templo, saiu da cidade. Essa estrutura. O que acontece ali no meio é o que está sendo discutido aqui. O texto abre como entrada e ele fecha com a saída. Entre a entrada e a saída, temos ação, conflito e reação. Agora, veja como isso fica assim bem claro, tá? Como é que fica isso aqui? Hã? Como é que a gente organizaria isso aqui? Como é que vocês acham? Vamos pegar aqui, ó. Do verso 15, a entrada no templo, nós temos aqui um parágrafo. Vamos botar assim. Vamos lá. E aqui nós temos do verso 16, outro. No verso 17, opa, mais um. Vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. No verso 18, nós temos mais um. E vamos tentar resumir isso em frases, ok? Verso 19. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Acho que isso aqui fica mais claro para vocês, né? Vem aqui, ó, inserir, tabela. 1, 2, 3, 4. Então,
Nós temos aqui Ctrl X, pronto. Estamos aqui, Ctrl X, pronto. Nós temos aqui um outro, Ctrl X, é só para vocês ficarem visualmente. Nós temos aqui, 18, ficando de fora. Pronto. Agora está na hora de a gente olhar o texto. Vamos descrever aqui do lado o que está acontecendo. Então, nós temos aqui o quê? A entrada. O que acontece aqui? No tempo, certo? Resumindo tudo o que está acontecendo aqui, para a gente entender. Nós temos aqui o quê? As ações de quem? De interrupção. E aqui que nós temos uma palavra interpretativa. Perceba que isso aqui resume tudo que está aqui dentro. Eu já montei isso, obviamente, para a gente ganhar tempo. Eu estou tentando buscar uma frase que resume todo o evento que está aqui dentro da caixa. Ok? Vai ficar mais fácil. Ok? Nós temos aqui a reação das autoridades. E, por fim, a saída da cidade. Prontinho, tá aí. Texto dividido, bonitinho, para a gente poder entender. Ok? Isso é uma unidade completa. Tá? Isso aqui é uma unidade completa, pessoal. Agora a gente vai organizar isso aqui didaticamente para a gente poder entender. O que, que me faz enxergar isso aqui, verso 15 ao 19, como uma perícope? Primeiro, tem uma abertura espacial. Jesus ele entra no tempo aqui, ó. Satisfez a primeira exigência. Ele mudou o espaço. Ok? Segundo, ele entra no tempo. Segundo, há um desenvolvimento por verbos de ação. Está aqui, ó. Ele expulsa, ele derruba, ele impede. Ok? Terceiro, ele ensina e cita as escrituras. Está aqui, ó. Minha casa, está citando, se não me engano, Isaías, casa de oração. Ele cita. Está aqui. Depois, nós temos a reação das autoridades, a reação dos antagonistas. Está aqui, ó. A reação dos antagonistas. Ok? Os líderes estão tentando matá-lo. E quinto, nós temos aqui o fechamento temporal espacial. Ele saiu da cidade. Então, perceba, eu não estou aqui impondo uma divisão. Eu estou seguindo os sinais que o próprio texto está me dando. Isso, na linguística textual, nós chamamos de observar coesão e coerência. A coesão aparece nas posturas visíveis. Entrada, verbo de ação, ensino, reação e saída. A coerência, ela aparece aonde? Quando a gente percebe que tudo isso aqui forma uma cena única de confronto profético. Ok? Na filosofia da linguagem, na hermenêutica filosófica, vocês vão estudar mais na frente, na filosofia da linguagem, nós diríamos que o sentido aqui ele não está só nas palavras, não, isolado, mas no uso delas, dentro de uma prática discursiva. E é isso que nós vamos ver. Isso é extremamente importante. Então, veja, essa lógica do texto precisa estar clara no coração, na mente, nos olhares de vocês. Ok? O texto está fechando a cena aqui, mas ele não resolve o conflito maior. Então, veja, por que o texto fecha a cena, mas ele não resolve o conflito maior? Ele fecha a perícope, mas ele deixa a narrativa avançar para onde? Lembre-se que essa passagem ela está dentro de um bloco maior. Jesus está caminhando para onde? Para a cruz. Está na última semana dele ali. Então, meus queridos, a leitura correta começa aqui. Disso aqui. Então, antes de vocês falarem de aplicação, qualquer coisa, essa é a primeira observação. São essas perguntas que vocês precisam fazer. Onde a cena abre? Onde ela fecha? Onde os verbos estão atuando? Quem está reagindo? Quem está falando? Isso tudo é extremamente importante. Tá? Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Porque se isso aqui não for importante, não vai levar a lugar algum. Ok? Outra coisa importante aqui para gente, que vocês precisam entender, é isso aqui, ó. Vamos voltar para cá.
é a segmentação do texto. Primeiro, você aprende a delimitar o texto. Você já percebeu? 15 ou 19, nós justificamos os motivos pelos quais nós achamos que ele é o verso do 15 ou 19, ok? Agora a gente tem que segmentar isso aqui. Então, tentar pegar os textos e segmentar. Veja, isso aqui é extremamente importante, pessoal. Isso aqui é extremamente importante, porque isso aqui vai definir o tipo de intérprete que vocês vão ser na Bíblia. Entende? Isso aqui é sempre importante. Entender onde a cena começa, onde a cena termina, ok? Então, a abertura da cena, nós já falamos. A ação profética, nós já falamos. A palavra interpretativa, nós também já falamos. A interpretação da ação, já falamos. A reação das autoridades, fechamento da cena. Tudo isso aqui é importante. Vocês perceberem como isso aqui acontece. O texto já está totalmente organizado. E ele exige que nós percebamos essas marcas aqui. Então, por exemplo, num sermão, eu deveria dividir o texto dessas formas. A gente precisa entender isso aqui, ok? Então, sem isso aqui, a gente não consegue definir o que, que o texto realmente está falando para a gente. E nós precisamos entender isso de maneira clara, objetiva, ok? Para que a gente não incorra em erro de tentar apontar o texto sem que ele não nos ensinasse nada. E outra coisa importante é observar os verbos. Olha lá os verbos. Olha que slide bonito, né? Veja os verbos aqui. Ele expulsou, é uma ação de juízo. Ele derrubou, uma ruptura simbólica. Ele não permitiu e acabava ensinando. Veja, Jesus ele está muito mais do que agindo, ele está interpretando totalmente a sua ação dentro da narrativa. É por isso que, veja a progressão, nós temos uma ação, tá? Nós temos o conflito, aqui é o conflito, tá? Nós temos a interpretação, eles ensinavam, e nós temos a reação das autoridades. Veja que o texto ele vai chegando num ponto que você pensa assim, o que vai acontecer? O Marcos escreve de um jeito que você está naquela expectativa do que vem depois, né? O texto começa, ele entrou, ele expulsou, ele derrubou, ele não permitiu, mas ele ensinou. E aí tentaram pensar em matar ele, ele pegou e foi embora. Então, veja, a progressão, né? Entrada, intervenção, ruptura, interpretação e reação das autoridades. Então, veja, isso aqui é importante. Mas, gente, o que que os verbos aqui revelam sobre Jesus? Expulsar, derrubar, não permitir e ensinar. O que que os verbos aqui falam sobre ele? O que que vocês acham? Hum? Jesus ele age como o que aqui? Como autoridade, como juiz profético, como intérprete do templo, confrontador do sistema. O que que os verbos aqui estão revelando aqui? O que que os verbos estão revelando aqui para a gente? A direção teológica da narrativa, entende? Essa é a ideia aqui, entende? Então, isso é extremamente importante. Os verbos, eles estão revelando o quê? Eles são os motores da narrativa. Eles que revelam quem controla a cena. Os verbos é que determinam quem controla a cena, quem produz caminho, quem altera a realidade do texto, quem gera tensão, quem conduz o conflito. São os verbos. Então, quando vocês estiverem estudando uma perícope, aprenda a perguntar quais são os verbos dominantes aqui. Quem está executando esses verbos aqui? Quem é que está? Está entendendo? Porque muitas vezes a teologia da narrativa, ela está escondida exatamente aí. Então, olha de novo para Marcos 11, do 15 a 19 na sua Bíblia. Então, o primeiro verbo é o verbo entrar. Depois nós temos o verbo derrubar, permitir, e assim o verbo ensinar. Perceba essa progressão, e isso precisa estar muito claramente na nossa mente. Porque se você não entender isso aqui, certamente você vai perder totalmente o sentido do que o texto realmente está ensinando. Isso é a estrutura da narrativa. Observe uma outra coisa importante aqui no texto. O que Jesus faz?
Jesus ele entra, Jesus expulsa, Jesus derruba, Jesus impede e Jesus ensina. 5 coisas, né? O pregador afobado diria, 5 coisas que Jesus faz, né? Jesus entra, ele vai entrar na tua casa. Aí o pregador afobado já começa, né? Jesus ele expulsa, né? Ele vai expulsar o que é mal da sua vida. Jesus derruba, né? Jesus impede, mas ele ensina. Tem ensino para você nessa noite, né? Assim? É. Então, então perceba, Jesus entra, Jesus expulsa, Jesus impede, Jesus ensina. Isso significa o quê? Quem é o personagem central da passagem? Quem é, pessoal? Jesus e a sua ação Tá simbólica, claro. profética, na tradição dos profetas do Antigo Testamento, né? Que coisa, é Simples assim. exatamente, meu irmão. Então veja, é ele, é ele. Na narrativa, quem controla os verbos principais controla o eixo teológico da cena, pessoal. Porque o templo parecia o centro da autoridade religiosa, mas na prática narrativa, Jesus é quem possui autoridade absoluta dentro daquele espaço. Observe ainda algum tema mais profundo aqui. Os verbos aqui, eles não mostram só ação, não. Eles mostram identidade. Como assim? Jesus ele age como juiz, profeta aqui, como autoridade mesmo messiânica. Minha casa, ele fala. Isso está na escritura, óbvio. Então percebam, a cristologia da perícope aparece aqui nos verbos. Jesus ele não pede autorização. Ele não debate com os sacerdotes antes. Ele entra e começa a agir. Aí o pregador formado assim, ele entra e age. Né? O pregador formado já diria isso. Então, e isso é impressionante. E aqui entra algo extremamente importante da análise do discurso, pessoal. O que que é o discurso, gente? O discurso ele não é apenas o conteúdo verbal. O gesto comunica também. Na semiótica, por exemplo, diríamos aqui que os atos de Jesus funcionam como signos proféticos. Como assim? As ações falam. Derrubar mesas significa algo, tá entendendo? Impedir circulação também significa algo aqui. Isso é importante. Expulsar significa algo aqui para gente. Os gestos possuem uma carga teológica. E aqui, gente, Marcos faz algo extraordinário. Ele transforma ações em discurso. Jesus prega com o corpo. Jesus interpreta o templo com gestos. Agora, observe isso aqui, pessoal. Os verbos eles vão criando uma progressão narrativa, né? Entrou, expulsou, não permitiu e ensinou. Veja, as autoridades querem matá-lo. Termina assim, né? Então, os verbos eles vão empurrando a narrativa para o conflito máximo. Vão empurrando. Isso é progressão textual. Na linguística textual, nós diríamos o seguinte, que os verbos organizam a progressão temática da perícope. Eles produzem a escalada narrativa. E isso é fundamental aqui para a gente. Já estamos caminhando? Vocês aguentam mais um pouquinho? Então, vamos embora. Vamos lá. Então, pessoal, outra coisa importante, onde está o conflito aqui na passagem? A tensão aqui não é o comércio no templo. Porque você pode estar pensando, o templo, a tensão real aqui é o seguinte, ó, o templo perdeu seu propósito diante de Deus. Entendeu? Perdeu. Tem um livro do Aldous Huxley chamado O Admirável Mundo Novo. Nesse livro, ele conta que uma sociedade onde tudo funciona, ela é uma sociedade estável, os mecanismos são eficientes. Você percebe assim, lendo o livro, né? A ordem totalmente preservada, as engrenagens estão funcionando, tudo é um mundo funcionando. Ele descreve o mundo funcionando, sabe? Não tem colapso, nada. Não tem caos, não tem nenhuma desorganização que assusta a sociedade. No entanto,
alguma coisa desapareceu, ele vai perceber no livro dele. Que o problema da sociedade, o problema ali do mundo, não é falta de estrutura. O problema do mundo é falta de alma. Não falta movimentos, falta profundidade. Percebem? Ele vai falar que não falta funcionamento nas coisas, o que falta é verdade nas pessoas. E esse é o tipo de mundo que mais engana. O mundo que mais engana não é um mundo em ruínas. Não é um mundo que opera com tanta eficiência que quase ninguém percebe que sua normalidade é, na verdade, uma forma de sofisticada de morte, eu diria. E Marcos, capítulo 11 aqui, ele nos coloca diante de um cenário exatamente assim. Veja, nos versículos anteriores, Jesus ele é apresentado como um rei que chega. Lembra? Ele controla a cena. Ele diz assim, ó, vocês vão a um lugar, vão encontrar um jumentinho. Ele já diz tudo. Vocês vão chegar lá, vão tentar impedir vocês, mas vocês vão dizer a eles: o Senhor precisa dele. E eles vão deixar vocês trazer. Vocês vão trazer ele para mim. Ele controla tudo. O rei está chegando ali. Ele não foi levado pelos acontecimentos. Ele governou os acontecimentos. Foi Jesus que organizou a entrada. Ele que assumiu publicamente sua posição messiânica. Ele entrou em Jerusalém, está nos versículos anteriores. Ele entra em Jerusalém, verso 14, termina no verso 14. Ele entra no templo e no final da cena que acontece no verso 14, ele não fala nada. Ele olhou e acabou. O texto lá faz questão de dizer, olha só a Bíblia aí, que ele entrou, sim, Jesus entrou, e ele entrou assim, deliberadamente, tá? Examinando tudo ao redor. Ele olhou como alguém qualificado para julgar o que está acontecendo ali. Entende? Depois, o que acontece depois nos versículos anteriores? Figueira, acho que é o versículo que termina aí. Figueira. Ele olha para ela, ele chega para ela está cheia de folhas. Veja como tudo vai se encaixando, ó. Ela está cheia de folhas e ele chega perto dela, não tem fruto. Hã? A figueira estava cheia de folhas e vazia de fruto. Veja, não era uma lição de botânica que ele está ensinando ali. Ali ele está dando uma sentença em forma de sinal. Ali, aquela árvore que está ali, ela é uma representação do estado do templo. Ela é uma figura do templo, que tudo funciona. Tem folhas, tem estrutura, tem CNPJ, tem convenção, tem presbitério, tem carteirinha, tem placa, tem cargo, tem instrumento, tem louvor, tem pregação, tem oração. Tudo funciona. Tudo funciona na figueira. Tudo. Mas era aparência de vida e nada mais. Veja, e aqui, nós estamos saindo do símbolo, estamos entrando no centro da realidade. A figueira, ela era uma parábola viva. O templo, ele é o alvo histórico, ok? E aqui, minha gente, está a força dessa perícope. Por quê? Porque o problema do templo aqui não era desordem. O problema pior aqui é que tudo funcionava. Tinha fluxo, tinha dinheiro, tinha comércio, tinha gente comprando, tinha gente vendendo, tinha gente circulando, tinha gente sacrificando, viabilizando, tinha aparato religioso, tudo funcionando. Mas o rei entra. E quando o rei entra, tudo aquilo revela alguma coisa. O que ele revela? Revela que muitas vezes o culto pode continuar de pé enquanto a verdade já não existe mais ali. Ele revela que uma estrutura
estrutura sagrada, ela pode permanecer ativa, mesmo quando o seu coração já está corrompido. Revela que uma religião, seja lá qual for, ela pode aprender a usar o nome de Deus, o vocabulário da fé. Vive, sabe assim, viver na vida da igreja enquanto ela deixa de viver para a glória de Deus. Por isso a perícope ela é a mais pesada. Jesus aqui, ele não vem para organizar o templo aqui. Não é para isso que ele está aqui. Aqui ele vem para expor o templo. E isso revela algumas coisas aqui. A entrada de Jesus aqui revela, primeiro, que o Senhor do culto ele tem autoridade para interromper aquilo que os homens chamam de normalidade religiosa. Depois ele vai revelar que Deus ele julga não apenas a heresia formal, porque a heresia formal está dada, a gente sabe que é heresia, mas Deus julga também, sabe o quê? Aquelas estruturas corretas, mas com uma espiritualidade falsa. E por fim, ele vai mostrar aqui que quando a verdade toca no coração do sistema, o sistema prefere matar o rei do que se arrepender diante dele. E é por isso que esse texto é mais forte de todos dessa sequência aqui. Porque quando ele, na entrada triunfal, é o rei chegando. Depois nós temos o rei avaliando todo o sistema. Ele olhou o templo, foi embora. Aqui ele vai condenar, ele está condenando tudo. Então, quando a gente fala que a identificação da tensão, isso é fundamental aqui. Isso é fundamental. O verso 15 e 16, que é a primeira divisão ali, ele está interrompendo o sistema. Isso é muito claro. Nos versículos anteriores, ele olhou e observou. Aqui, agora, ele está agindo. Entende? Aqui ele está expondo. Mas nos versículos anteriores, ele só entrou e saiu. Ou seja, o texto não diz em momento algum que ele sugeriu mudança, ele propôs reforma. O texto diz que ele começou a expulsar. E Marcos aqui está usando a linguagem de choque, o verbo que é duro. Pega o texto lá, é duro. O ritmo da narrativa aqui é acelerado. Tudo que parecia estável aqui, tudo que parecia funcionando, quando Jesus entra, começa a desmoronar. Ou seja, havia no templo vendedores e compradores, havia no templo cambistas, havia no templo vendedores de pombos, e isso não era um mercado qualquer. Era o comércio ligado ao próprio funcionamento cultural ali. Pessoal, e isso é extremamente importante, porque isso tem a ver com a tensão. O conflito é isso aqui, ó. Essa é a frase do problema. O problema não era a falta de religião, era uma religião sem fidelidade. E curioso, né? Muito, não parece dos nossos dias hoje? Não parece? Não parece? É por isso que o templo, que deveria conduzir o homem a Deus, se tornou um labirinto institucional. E o interesse se alimentava ali, se retroalimentavam. E é por isso que Jesus entra derrubando as mesas. Jesus ele entra derrubando mesas, não porque ele odeia objetos, não porque ele é contra uma organização, não é porque ele odeia mediação litúrgica. Ele sabe por que ele faz isso? Porque naquele momento as mesas se tornaram sacramento da distorção. As mesas, elas materializavam um culto que ainda se chama de culto, mas já perdeu seu centro de culto há muito tempo. E o texto vai além. Jesus aqui ele não apenas atinge os cambistas, ele não permite que ninguém carregue vasos no templo. O texto mostra, irmãos, com razão,
que ao impedir aqui a circulação dos instrumentos necessários ali para a atividade do templo, Jesus simbolicamente ele está levando o serviço do templo a uma parada, e isso aqui é importante. Ele não está mexendo no detalhe aqui, ele está tocando no mecanismo todo. E aqui está a primeira coisa importante para a gente na ideia central. Nem tudo que funciona agrada a Deus. Uma igreja pode ter culto e pode estar espiritualmente seca. O ministério pode funcionar e já estar morto espiritualmente. Um culto pode ser limpo, muito bem executado, e já ter trocado a glória de Deus, há muito tempo. Existem ambientes religiosos em que tudo está no lugar. Está tudo no lugar, a bateria, as gravatas, os microfones, está tudo lá. Mas o coração já saiu dali há muito tempo. Espaços onde a linguagem ela é ortodoxa, a forma é correta, a tradição maravilhosa, o repertório é sólido, mas Jesus entra ali e não encontra aquilo para que o culto existia. Porque a questão aqui, a ideia central do texto aqui, não é se há estruturas ou não. A questão é o seguinte, é que se essa estrutura ela ainda serve à vontade de Deus ou ela apenas protege um sistema corrompido. Essa é a intenção do texto. E isso deveria atingir todo mundo, pastores, pregadores, igrejas. Jesus ele entra no templo e interrompe o sistema. O Senhor do culto, gente, ele não se submete à rotina do culto. Jesus nunca vai legitimar aquilo que se tornou hábito. Ele não confirma aquilo que continua funcionando. Ele julga. E Jesus aqui ele não está agindo como um homem dominado pela corrupção, pela indignação. Jesus ele está agindo aqui como um filho que conhece a casa do pai dele, ok? E isso é perigoso. Isso aqui é mais perigoso do que corrupção, porque a pior corrupção não é aquela que escandaliza, porque essa a gente já sabe. Aqui o tempo estava limpinho, o tempo estava ocupado, o culto estava rolando. Hum? O culto foi, na verdade, foi substituído. E isso é muito mais grave. Por isso que Jesus aqui ele não negocia com o sistema, ele não ajusta, ele não pede reforma. Ele interrompe aqui. Porque existem momentos que não se trata de corrigir excessos. Se trata de expor uma estrutura que perdeu a sua razão de existir diante de Deus aqui, ó. E esse é meu temor, meus irmãos, para a igreja dos nossos dias. Nem sei porque eu estou falando isso. Jesus ele não quer apenas chocar aqui, não. Porque se fosse apenas ação, o gesto poderia ser muito mal interpretado. Se fosse apenas ruptura, poderia parecer impulso. Mas aqui Jesus ele não é só o juiz que age. Ele não quer apenas derrubar mesas aqui. Jesus ele quer mostrar por que que as mesas precisavam cair. Ele não quer apenas provocar reação, porque um gesto sem palavra pode até impressionar, mas não transforma. Então aqui a ação dá lugar à palavra. E quando Cristo fala, ele não oferece opinião, ele abre a escritura. Por isso ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. E ele cita aqui Isaías, ele convoca Jeremias. E diante da palavra de Deus aqui, o templo deixa de ser cenário e se torna o céu. Agora já não é mais apenas
uma cena dramática aqui. É um tribunal. O que vai ser exposto aqui, o que está sendo exposto aqui, é o coração que aprendeu a usar a Deus sem viver para Deus. Essa é a grande intenção do texto. E é isso que a gente precisa aprender a identificar aqui. Uma religião totalmente sem fidelidade. Amém? Eu vou parar por aqui. Na semana que vem, se desculpe a minha empolgação aí. Semana que vem a gente continua, tá bom? Como é bom, né, irmão? Estudar a palavra de Deus, ela mexe com a gente. É muito bom. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu parar a gravação aqui. Em nome do Senhor Jesus. Só um momento.